Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo semanal aqui do canal. E hoje eu resolvi trazer um texto para vocês, uma leitura de um livro que eu li nesses anos todos, né, que eu, como mãe, eu venho cada vez mais me aprimorando. E eu senti necessidade de pegar esse livro de novo recentemente, e eu gosto de fazer isso, né, de retomar leituras. Então, vou ler para vocês esse trecho que fala sobre puerpério. O puerpério existe, chama. Para tentar mergulhar nos difíceis caminhos energéticos, emocionais e psicológicos do puerpério, é necessário reconsiderar a duração verdadeira deste rito de passagem. Estou me referindo ao fato de que os famosos 40 dias estipulados, não se sabe mais por quem e para quem, só sentem como um veto moral histórico destinado a livrar a parturiente do assédio sexual do homem. Porém, esse tempo cronológico não significa nada do ponto de vista psicológico, nem um começo e nem um fim de nada. Refletir sobre o puerpério é levar em conta situações que às vezes não são nem tão físicas, nem tão visíveis, nem tão concretas, mas que nem por isso são menos reais. Em síntese, trata do invisível, do submundo feminino, do oculto, do que está mais além do nosso controle, mais além da razão para a mente lógica. Para falar do puerpério, teremos de inventar palavras ou lhes outorgar um significado transcendental. Parece-me oportuno considerar o período puerperal como um rito de passagem que dura pelo menos 2 anos, ao longo dos quais a mãe compartilha seu campo emocional funcionalmente com o campo emocional do bebê. É a época em que a dia de mãe-bebê navega no mar de acordo com suas próprias leis, lentas, apaziguadas, silenciosas, redondas, ressonantes e misteriosas. Durante esse processo, o mundo distante fica ainda mais longe. Essa experiência pode provocar alterações repentinas de consciência e clarões de intuição. Abre-se um canal através do qual fluem forças poderosas, embora sejam inomináveis para a mulher que as percebe. De fato, após o parto, as mulheres invariavelmente choram desconsoladas, se perguntando: quem sou? O que está acontecendo comigo? E o que eu fiz para merecer isso? A certeza de ter enlouquecido para sempre é maior à medida que tenham se identificado de maneira radical com os aspectos mais concretos da sua personalidade. Isso acontece de maneira especial com as mulheres organizadas, ativas, competentes, pontuais, bem-sucedidas e pensantes. Para culminar, seguindo as regras de caráter intelectual, à medida que tenham previsto com antecipação o funcionamento do futuro vínculo com o hipotético bebê, o desconcerto é fato desconcertante. Sobretudo nos casos em que participaram seriamente de uma preparação racional para o parto, fizeram os exercícios com toda a dedicação, o parto em si foi medianamente satisfatório e tudo levava a crer que a presença do bebê teria um desenvolvimento previsível. O problema para a nova mãe não é o problema para a nova mãe é o de aprender a submergir simultaneamente na imensidão do seu campo emocional, para depois emergir no mundo concreto, trabalho, dinheiro, preocupações cotidianas, outros vínculos, para então voltar à escuridão em uma dança pouco aceita do ponto de vista social. Mundo racional e mundo sutil, identidade e perda de fronteiras, mulher e mãe, ação e espera, decisão e leite. O puerpério pode ser uma abertura da alma, um abismo, uma iniciação, se as mulheres estiverem dispostas a submergir nas águas de seu eu desconhecido e se procurarem apoio para a travessia. Eu aprendi isso na prática, vivenciando cada um desses dias e elaborando todo dia o luto da minha vida de antes com a vida com que a vida estava me pedindo naquele momento. Foi extremamente difícil e foi por isso que eu fui mergulhar em estudos, em autoconhecimento. Na minha época eu fiz isso sozinha. Eu não tinha esse apoio para a travessia que ela se refere aqui. E eu me tornei esse apoio para essa travessia, esse farol, essa pessoa que dá as mãos e ajuda mulheres a atravessarem o puerpério. Por isso que eu gosto muito de falar que o puerpério ele é uma ponte. Ele é uma ponte que nos conecta a nós mesmas.
É um portal realmente de passagem, em que a gente tem oportunidade de olhar para a nossa vida como um todo, olhar nossos valores, olhar o que a gente quer construir no futuro, olhar de fato, verdadeiramente para nós mesmos. E é muitas vezes nesse processo, nesse mergulho nessa escuridão que ela se refere aqui, que a gente olha para dentro e fala assim: a minha vida está completamente fora do eixo. Eu não estou vivendo a vida que eu gostaria de viver. Se eu continuar vivendo essa vida que eu estou vivendo agora, eu não vou construir a vida que eu quero viver no futuro. Então, tudo isso, gente, para vocês entenderem que a vivência do puerpério, ela é realmente profunda e ela é também transformadora. Quem passa por isso sem se transformar, e aqui não é um julgamento, mas é quem realmente não se abriu para essa oportunidade, não está afim realmente de olhar para esse momento, para essa potencialidade da maternidade e essa possibilidade de realmente rever a vida, rever valores. É sim, muito mais fácil a gente vivenciar e atravessar essa fase, vivenciando, continuando a viver no piloto automático. Mas eu vejo na prática, pela minha própria vivência e pelas vivências das mulheres que eu atendo, que quanto mais a gente vem vivendo essa vida no piloto automático, focada em dinheiro, carreira, conta para pagar, conquistas, metas, cargos, enquanto a gente vive nesse mundo voltado para metas externas, né, para o externo, quando chega a maternidade, quando chega o puerpério, é de fato um abismo que se abre. A mulher é colocada sem querer em contato com questões individuais, emocionais e pessoais que ela nunca conseguiu, ou que ela sempre tentou evitar. Então, por isso que eu falo, quem não sai transformada desse período é porque continuou tentando evitar, é porque ainda é muito doloroso olhar para algumas coisas. E para algumas coisas realmente vai ser muito doloroso. Então, tudo isso para dizer para vocês, reforçar que sim, o puerpério existe. Ele não dura só 30, 60 ou 90 dias, ele dura muito mais, porque a transformação ela é muito mais interna. É de dentro para fora do que de fora para dentro.